Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, professor Hudson falando, e hoje a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos aí de microbiologia. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá certo? Bom, vamos lá. Continuando a falar de microbiologia, dos assuntos onde nós tínhamos parado, a gente falou já de várias coisas, estruturas das células, falamos de formas, arranjos, falamos da microbiota na última aula, né, da importância dela em relação a N funções, a maturação do sistema imunológico, como que isso se desenvolve ao longo da vida do ser humano, né? A importância de ter o contato com alguns micro-organismos, né? Isso favorece o nosso sistema imune. Outras funções que essa microbiota desenvolve, como auxiliar a degradação de toxinas, síntese de vitamina K, entre outras coisas, mas também nós vimos que esses micro-organismos, quando eles fora quando eles estão fora daquele ambiente que normalmente eles deveriam ser encontrados, eles podem trazer alguns prejuízos. Depois nós falamos sobre curva de crescimento, fase lag, log, estacionária e de morte, né? Onde o microorganismo vai se adaptar no primeiro momento. Depois tem a fase de multiplicação celular, um grande crescimento de números de células. Depois ali ela vai, né, chegar numa fase estacionária, onde os nutrientes já começam a ficar escassos, há um grande número de mortes, né, equivalente ao de células novas, e por fim o declínio ou fase de morte, onde não há nutrientes e o número de mortes é muito maior. Obviamente, isso aqui de uma forma bem resumida, a gente viu em sala de aula que tem bem mais detalhes. Vimos também que alguns micro-organismos preferem cada grupo de micro-organismo, ou cada, melhor ainda, cada espécie de micro-organismo tem um desenvolvimento melhor em determinadas faixas de temperatura. E esses micro-organismos são agrupados por essas faixas, né? Conforme a predileção que eles têm por essas temperaturas ali, tá? Nós vimos os psicrófilos, psicotróficos, mesófilos, termófilos, hipertermófilos, né? Conforme ali a faixa de temperatura ideal. Bom, e dando continuidade às nossas aulas, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o controle de crescimento microbiano, né, o microbiológico como um todo. E na verdade a gente vai falar mais alguns termos para a gente entender, e esses termos eles vão ter alterações conforme a área de estudo. Por exemplo, na área médica, alguns termos vão ser mais utilizados, na área clínica, outros termos terão mais utilização, e enquanto isso, que na área de alimentos, outros termos vão ser utilizados. Dificilmente alguém em um segmento utiliza todos esses termos, tá? Vamos lá. Bom, o primeiro termo que a gente vai ver aqui é o termo de asepsia. Esse termo aqui ele é muito utilizado em ambiente hospitalar, em laboratórios, né, clínicos que trabalham com algumas análises microbiológicas, não todos, mas no geral é comum. Então, em laboratórios e hospitais, a gente ouvir esse termo aqui, tá? A asepsia nada mais é do que várias ações, ou como eu coloquei ali, um conjunto de medidas que a gente adota, que a gente utiliza para que a gente não leve microorganismo para dentro de uma sala, ou seja, evitando que essa sala tenha algum tipo de contaminante com microorganismo. Então essa sala é uma sala estéril, então ela já está esterilizada, não tem nada lá. Então o que eu for trazer para dentro de utensílios, de materiais, inclusive eu, então todas essas ações, higiene das minhas mãos, esterilização dos equipamentos que eu vou levar para essa sala, tudo isso junto eu chamo de asepsia, tá certo? Então esse termo é mais utilizado em ambiente hospitalar e em laboratórios. Já a antisepsia tem uma certa relação com a asepsia, tá? A antisepsia, então, são as medidas que eu tomo para evitar o crescimento de micro-organismo e o seu desenvolvimento, tá? Não necessariamente eu vou eliminar ele. Então, é uma questão um pouco mais, não vou dizer menos eficiente, mas ele não vai te garantir a certeza de que vai eliminar. Mas a antisepsia ela pode ser, por exemplo, um dos métodos, uma das ações que você usa para asepsia. Por exemplo, no corpo humano, você não vai eliminar 100% dos micro-organismos, né? Você vai fazer higiene das mãos lá, vai remover o máximo possível, principalmente das mãos, que é o que a gente acaba manipulando dentro do laboratório, ou um ambiente hospitalar, num centro cirúrgico, por exemplo, tá? Então ali você vai fazer um serviço, né, de higienização, de degermação, e você vai remover ali, a gente quase remove 100%, a gente remove 99,99%.
tá? Mas é uma asepsia, o resto do corpo tem. Tanto é que geralmente a gente vê os médicos, né, tudo paramentado e ele não toca em nada, justamente para evitar a contaminação, porque se ele relar nele, ali tem micro-organismo, tá? Então, antisepsia são essas medidas que a gente adota para eliminar, mas não é certeza que a gente elimine esses micro-organismos, tá? Continuando, ainda em ambiente hospitalar, a gente usa muito o termo degermação, né? A gente encontra alguns itens para fazer a limpeza, né, como detergentes, a gente não chama de detergente, a gente chama de degermante, né? Ele tem iodo, entre outras coisas, então quando o médico, o enfermeiro, quem for trabalhar no centro cirúrgico vai fazer a higiene lá das mãos, né, geralmente ele tem uma cor laranjada por causa do iodo, tá? E a degermação não é só o sabonete, o processo de desinfecção. Ele tem também ali consigo a parte de limpeza física. Então ele vai remover muito mais sujidades que geralmente a gente remove em casa. Então é muito mais caprichado, com escova. Esses produtos que a gente utiliza são mais eficazes em relação aos micro-organismos, uma vez que tem essa necessidade de remover todos esses micro-organismos da mão, porque aquela microbiota da minha mão, para mim, ela é benéfica. Mas lá no paciente, principalmente então para casos médicos, né, quem for trabalhar ou entrar em contato com o paciente, esse microorganismo ele não necessariamente vai fazer o bem, ele pode causar um dano naquele paciente, tá? Então, por isso a degermação ela é tão eficiente, tá? Então, ó, só pegando aqui, ó, o gancho, ó, mas eles não conseguem remover a limpeza que a gente faz em casa, né? Ó, não consegue remover 100% das bactérias. Por isso você precisa de uma limpeza mais caprichada, tá? Isso falando em relação aos sabonetes que a gente usa em casa, tá? E a degermação, ela quase remove. A gente também não pode garantir 100%, mas ela é muito mais eficaz do que os sabonetes que a gente usa em casa, tá? Continuando ali, depois a gente tem um termo que a gente utiliza e é em vários ambientes hospitalares, clínicas, indústrias de alimentos, que é o termo desinfecção. E aí vocês vão ver que alguns termos, eles são bem parecidos entre si, tá? É literalmente aquele negócio, em tal atividade usa esse termo, mas ele tem o mesmo significado que outro termo em outro ambiente, tá? Então a desinfecção diz assim, ó, desinfecção, aqui ó, tá? É um processo que elimina, ou seja, vai inativar uma grande parcela dos micro-organismos presentes na superfície. Então, desinfecção não é para limpeza das mãos. A gente não utiliza o termo desinfecção para mão. Você vai limpar uma bancada, você vai limpar um instrumento, um equipamento, um utensílio. Então, a gente utiliza um ambiente, uma sala, etc. Então, a gente utiliza esse termo desinfecção para esse sentido, tá? Então, geralmente a gente utiliza o cloro, que é muito eficaz, né? Ou o hipoclorito de sódio, o álcool, por exemplo, o álcool 70, tá? Podendo ser classificada entre desinfecção de baixa ou alta eficiência. Vai depender do tipo de produto químico que você utiliza, a concentração e o tempo de exposição que esse produto vai estar ali naquela superfície, naquele material ali, tá certo? Então, desinfecção é mais para ambientes, tá? E utensílios, equipamentos, não é para pessoas. Vamos lá, continuando. Depois a gente tem um outro termo, esse aqui a gente vai utilizar muito no laboratório de microbiologia, que é a esterilização. O processo de esterilização nada mais é do que uma ação, né, um procedimento que a gente adota para eliminar qualquer tipo de microorganismo. Essa esterilização existem diversas, tá? A gente vai ver que tem processos químicos que a gente consegue eliminar esses microorganismos e físicos. Conforme o tipo de produto, ou melhor, conforme esse tipo, se é um procedimento químico ou físico, a gente classifica eles como ou esterilizantes, né, ou germicidas. Então, esterilizantes são processos físicos e é o que mais a gente utiliza no laboratório de microbiologia. Tá? Quando a gente for utilizar a autoclave, a gente vai fazer uma esterilização por calor. Tá? Também existe esterilização por filtro, ou seja, você vai filtrar. Você vai pegar, por exemplo, uma amostra de água. Você vai passar ela por um filtro, uma membrana, ela é tão fechadinha, os poros dela são tão pequenos, que a gente chama, vai ter pouca micragem, né? Os furos têm microfuros ali, tá? Que não é o suficiente para passar bactérias, fungos, dependendo até vírus. E aí esses micro-organismos vai ficar retido e literalmente o que vai passar é só água. Então é uma forma da gente esterilizar. A gente filtrou, aquela água ficou pura, tá? Por radiação, por exemplo, a radiação UV, e nós temos
um, um fluxo laminar, um equipamento que chama fluxo laminar, ele emite, a gente tem uma luz, umas luzes UV, e essa radiação lá também elimina esses micro-organismos. Isso aqui a gente depois nós vamos ver esses equipamentos em laboratório, tá na aula prática. Eles são, então, esses esterilizantes aqui, eles são capazes de eliminar todas as formas microscópicas de vida. Então, bactérias, fungos, vírus, tá? Esporos, entre outras. Isso aqui, então, quando a gente chama de esterilizantes, tal produto é um esterilizante. Então, quer dizer que a gente vai utilizar uma forma física. Aí vocês vão perguntar, professor, se eu ferver uma água em casa lá e colocar alguma coisa nessa água, deixar fervendo por um bom período de tempo, vai esterilizar? Esterilizar não vai, mas vai eliminar muita coisa, porque a água fervida em casa, na nossa residência, vai chegar a 100 graus, tá? Que é o limite máximo. Aqui na nossa, dependendo da altitude que a gente está, por exemplo, aqui a gente está numa região aproximadamente 900 metros a nível do mar, aqui a água chega a 98 graus, nem a 100 não chega, tá? Quanto maior a altitude, menor a temperatura, porque menor a pressão, então ela entra em ebulição mais rápido, tá? Professor, se você colocar dentro de uma panela de pressão, aí sim, se você colocar dentro de uma panela de pressão, você vai conseguir esterilizar aquele material, mas não vai fazer isso. Existem outras formas mais baratas de esterilizar e mais seguras, tá? Mas só a título de curiosidade, vamos dizer assim, um saiba mais, né? Dá para fazer esterilização em casa? Dá para fazer esterilização em casa, mas tem que ter todo o cuidado, evitar, na verdade, né? Porque, por que você vai ficar esterilizando em casa? O que está contaminado? Lembrando que você também tem álcool 70, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar em tela cheia aqui, fica mais fácil para vocês, né? Melhor, professor. Agora eu consigo enxergar. Depois nós temos os germicidas. Então, são procedimentos químicos, ó, então diferentes do anterior, que eram físicos, tá? Então aqui a gente usa produto químico. E geralmente todos esses elementos químicos que a gente utiliza, que ele termina com cidas, né? A palavra sida ou lise, eles significam morte dos micro-organismos, tá? E olha só, uma outra questão de curiosidade, tá? Hoje eu adoto essa palavra aqui, dessa forma, micro-organismos. Mas vocês vão encontrar dessa forma aqui também, ou com os dois O juntos, tá? As duas formas que estão no slide estão corretas, tá? Só que você tem que padronizar uma forma só. Até eu estava corrigindo os slides e eu acabei deixando para depois lembrar de comentar com vocês. Que dependendo do livro que vocês pegarem, um livro um pouco mais antigo, vocês vão encontrar de uma forma, depois de um outro livro de outra forma, num site, num artigo, nas minhas aulas. Fala, professor, mas em tal lugar eu encontrei com dois Os, ou com dois Os e um hífen no meio, ou só sem um O, tá? Na verdade, essas duas formas que estão aqui são as corretas, só que você deve padronizar, tá? Ou usa com hífen ou sem hífen, tá? Eu prefiro sem hífen. Mas vamos lá, deixa eu colocar em tela cheia. Então, terminou aqui com SIDA, a palavra, quer dizer que esse produto químico ele vai causar a lise da célula, vai matar. Então, germicida vai matar germe, fungicida vai matar fungo, bactericida vai matar bactérias e assim por diante, certo? Vamos lá, continuando. A aula de hoje é bem tranquila, bem curtinha, tá? Depois nós temos os bacteriostáticos. O que são bacteriostáticos? São produtos, né, que a gente utiliza e ele não vai matar a bactéria, tá? Ele vai agir na bactéria, não vai agir no fungo. Ele é um bacteriostático, literalmente estático de estátua, tá? Ou seja, ele vai inibir a multiplicação celular. Imagina lá que nós vimos a curva de crescimento, né? Tinha a fase de adaptação, depois a fase logarítmica e ele está lá crescendo. E aí você coloca esse produto, esse micro-organismo, e ele entra na fase estacionária. Só que ele nem morre e nem multiplica, ele vai ficar ali parado. Vai continuar fazendo seu metabolismo e não vai se desenvolver. Existem medicamentos que são bacteriostáticos? Sim. Aí vocês vão se perguntar, professor, mas qual que é a vantagem de eu utilizar um bacteriostático ao invés de um antibiótico, porque o antibiótico vai matar? A vantagem é que quando você utiliza o bacteriostático, você dá oportunidade para o seu sistema imune ir lá reconhecer esse micro-organismo e matar ele, fazer todo o serviço dele, tá? E consegue desenvolver o sistema imune, ou seja, desenvolver uma defesa para um próximo contato que ocorra, tá certo? O outro termo, sanitização, a gente utiliza muito, muito, muito mesmo na indústria de alimentos, tá? E na indústria de alimentos é bem comum a gente utilizar esse termo de sanitização. Então, são várias ações que a gente utiliza na indústria alimentícia, né? Ou para a fabricação de produtos, alimentos, entre aspas, que vão
dar condições de higiene que são indispensáveis. É o mínimo. Mas fala, professor, bem que você falou, ó, aparece bastante a sanitização com o termo, cadê aqui? Vamos voltar. A antisepsia. Ó, são medidas tomadas para evitar o crescimento de micro-organismos, tá. Lembram bastante. Ou até mesmo asepsia, né? Ó, conjunto de medidas para evitar. Tá? Só que a gente usa o termo a asepsia, ou sanitização na indústria de alimentos, porque geralmente a indústria é um local aberto, não é um local fechado, você não consegue fazer esterilização, você consegue fazer vários procedimentos. Por exemplo, a gente consegue fazer, cadê? Aqui, ó, a desinfecção. A gente consegue fazer desinfecção? Conseguimos fazer desinfecção de utensílios, consegue fazer a higienização das mãos dos funcionários, só que a gente não vai fazer degermação, tá? Então são várias ações que a gente toma lá, desde o anseio do... Anseio é a higiene do funcionário, das pessoas, higiene das mãos, roupas limpas, usando toucas, etc. Limpeza dos utensílios que vai ser utilizado, usou para uma coisa, vai utilizar em outra, tem que fazer higienização. Higiene dos equipamentos, das máquinas, sempre no fim do processo, limpar, passar os produtos certinho de limpeza, conforme o produto, o alimento que está sendo fabricado permite. Você não vai colocar qualquer coisa lá na sua máquina. Por exemplo, você não vai colocar cloro, porque cloro corrói tudo, tá? Mas você vai fazer uma limpeza com água, com algum outro produto que possa passar ali pelo processo e fazer a higienização. É igual em casa, quando a gente, né, faz lá almoço, janta, alguma coisa, você suja a panela, os pratos, você vai limpar eles para a próxima vez que você for, né, preparar algum alimento, tá tudo limpinho, bonitinho. Você não vai fazer pegar uma panela velha e só jogar o tempero ali, o produto do jeito que tá ali e fazer, não, né? Então, sanitização a gente utiliza muito esse termo na indústria de alimentos, é muito comum. Então, quem for seguir a parte de controle de qualidade na indústria de alimentos, que é uma outra oportunidade, né? Quiser seguir aí o parte de controle de qualidade, a pessoa precisa fazer cursos de boas práticas de fabricação, vai ouvir muito sobre isso, entre outras coisas. Vamos lá. E para a gente finalizar a nossa aula, eu vou falar um pouquinho sobre antibióticos. Não vou me aprofundar muito, porque depois vocês vão ter uma disciplina chamada farmacologia. E nessa disciplina de farmacologia, o professor, a professora que for lecionar, ele vai entrar com mais detalhes. E para não ficar muito repetitivo. Então, é mais um embasamento para quando a gente falar, eu em sala de aula estiver falando sobre antibiótico, vocês terem uma noção o que é um antibiótico, as ações, alguns termos que eu utilizo. Tá certo? E também, se eu ficar aprofundando, a gente nem vence o nosso conteúdo. Tá? Então, antibiótico, né? Vou colocar em tela cheia aqui para vocês. Tá? Então, é uma droga, né, causada por um agente com capacidade de interagir com bactérias, tá? Que causam infecção no organismo. Antibiótico atua em bactéria. Antibiótico não mata vírus. Para matar vírus é antiviral. E vira e mexe, às vezes a gente, infelizmente, a gente encontra, se depara com alguns erros médicos, né? Onde o médico ele receita um antibiótico para uma doença viral, né? A gente já houve caso. Eu, pra ser sincero, eu não me recordo de nenhuma vez que aconteceu isso comigo, né? Mas a gente ouve alguns casos, né? Então vamos lá. Então o antibiótico ele vai agir na bactéria, ele não vai agir em fungo, ele não vai agir em vírus, não vai agir em nada, vai agir em bactéria. Então são medicamentos que têm a finalidade de eliminar esses micro-organismos ali, tá? Boa parte dos antibióticos eles têm a sua origem de um outro organismo vivo, tá? Depois eu vou pegar procurar um videozinho de documentário que eu vou colocar junto com essa aula aqui como complementação do Fleming, que foi a descoberta da penicilina. Vou dar uma procuradinha e disponibilizo para vocês, vale a pena assistir para entender como que foi ali o surgimento dos antibióticos. Mas vamos lá, continuando aqui então. Bactericida. Bom, a gente já viu o termo sida, sida quer dizer que mata. Então, quando eu tenho um antibiótico e ele mata aquele micro-organismo, a gente chama, aquela bactéria, no caso, a gente vai classificar ele como um bactericida. Assim como o termo bactericida pode ser empregado com outros produtos em casa. Por exemplo, o álcool 70 é um bactericida, ele não é um antibiótico, mas ele é bactericida porque ele elimina. Então, todo produto, vocês já devem ter ouvido falar, tal coisa lá ele elimina a bactéria. Então, ele é um bactericida, tá? E bacterostático é quando ele não mata, mas ele inibe a multiplicação. Esses dois termos aqui a gente já tinha acabado de ouvir falar, tá? Agora nós temos também uma outra classe de antibióticos que são os quimioterápicos, tá? Os quimioterápicos são todos os medicamentos que eles são sintetizados, ou seja, eles são elaborados, fabricados, desenvolvidos
em laboratório. Eles são sintéticos. Normalmente a gente não encontra eles na natureza. Ou seja, normalmente não. A gente não encontra eles na natureza. Ou seja, foi o homem que desenvolveu, modificou alguma molécula que ele já conhecia e ao fazer essas modificações, ele viu que essa nova molécula tinha um desempenho melhor, né, sobre, por exemplo, as bactérias, que é o que a gente está falando aqui, tá? E aí, então, eles são classificados como quimioterápicos. São elementos sintéticos feitos em laboratórios. Tanto a gente vai encontrar quimioterápicos como as sulfas e as quinolonas, né, ou quimolomas, que são antibióticos, mas também existem quimioterápicos para outras finalidades, para tratamento de outras doenças, de outras patologias, tá? Mas quimioterápico quer dizer que ele é sintético, ele não é desenvolvido a partir de um organismo vivo. Por exemplo, a penicilina, que vem do fungo penicillium, é só um processo de purificação dessa substância. E aí a gente tem a penicilina, tá? Não é feito em laboratório. Vamos lá. Só a título de curiosidade aí, hoje existem mais de 20 mil antibióticos descritos, né? Nossa, professor, com tanto antibiótico a gente ainda encontra bactéria multiresistente? Sim, porque como eu coloquei ali embaixo, só algumas centenas, poucas centenas que têm uso comercial. Porque esses 20 mil, boa parte deles tem funções parecidas com com essas 100. Vamos adotar que a gente usa 100, né? Um pouco mais de 100. São funções parecidas, resultados parecidos, desenvolvimentos parecidos, né? Resultados parecidos. Então não existe o porquê, principalmente a indústria farmacêutica, ela não vê o porquê ela investir num outro processo onde ela vai ter o mesmo resultado, ou seja, ela vai ter um custo maior, o medicamento vai chegar mais caro. Então não é se desenvolvido por esses motivos, tá? A Organização das Nações Unidas, mais precisamente a OMS, né? Organização Mundial da Saúde, ela fez um alerta em 2017 sobre os principais micro-organismos patogênicos e a importância de se desenvolver novos antibióticos. Deixa eu colocar um saiba mais, esse aqui é um saiba mais, né? Então a OMS em 2017, ela colocou essa questão, linkou ali os 10 micro-organismos mais patogênicos, principalmente aqueles que têm uma ascensão ali para o futuro, e a preocupação em desenvolver antibióticos para esses micro-organismos. Só para vocês terem uma ideia, a OMS acredita que se não surgir um antibiótico que realmente seja eficaz, principalmente para esses micro-organismos multiresistentes que a gente encontra em ambiente hospitalar, acredita-se que a partir de 2050 o ser humano ele vai começar a morrer de infecção simples, coisa que hoje a gente trata de uma certa facilidade, né? Hoje ninguém morre por uma infecção qualquerzinha, a não ser que seja algo muito grave. A partir de 2050 isso pode começar a se tornar normal, como se fosse uma nova pandemia, né? Ah, fulano pegou uma bactéria lá, tão simplesinha que hoje a gente trata com qualquer tipo de antibiótico, qualquer modo de dizer, que eu falo antibiótico simples, que não tem um grande espectro de ação, não causa um tanto dano, ele é de curto espectro, que a gente já vai entender esses termos, e daqui a um tempo ele não vai mais surtir efeito. A gente vai começar a encontrar bactérias multiresistentes no ambiente, por vários motivos, né? Um deles é pelo uso indiscriminado de antibióticos, que a população faz, né? Não toma direito ou toma sem receita, o descarte irregular, né? Errado desses antibióticos, joga no vaso, né? Ah, professor, sobrou um antibiótico aqui, eu jogo no vaso ali, dou descarga, que daí vai para a estação de tratamento de esgoto. Gente, estação de tratamento de esgoto não remove antibiótico, isso aí vai para a natureza. E na água dos rios, dos lagos, tem um monte de micro-organismo. Boa parte vai morrer, boa parte vai adquirir resistência e pasmem, né? Ou melhor, pasmem não. E adivinha de onde que a agricultura, né? Nós retiramos a água? De rios, né? São poucos locais que retiram de poços artesianos, mas isso não quer dizer que esse tipo de contaminante não possa chegar lá, tá? Então literalmente é um efeito dominó. Hoje eu estou causando um dano para o ambiente, mas lá na frente eu que vou começar a sentir, tá certo? Então um alerta aí sobre o uso irregular. Por isso a gente ouve e vê crescendo, ainda está pouco, mas cada vez mais os profissionais da área da saúde, principalmente de fiscalização, estão cobrando de hospitais, de farmácias, de clínicas o descarte adequado dos seus rejeitos, principalmente de medicamentos. E aí entra a questão da política reversa, ou seja, sobrou um antibiótico, a farmácia ela tem que receber esse remédio
e ela tem que dar o descarte. Ela vai pagar para uma indústria e essa indústria vai dar o descarte correto. Pelo menos na teoria é assim que deve funcionar. Voltando aqui então, tá? Quem são os mais comuns aí? Eu coloquei alguns, né? Ó, penicilina, cefalosporina, dihidroxistreptomicina, entre outros antibióticos são os mais comuns. Bem provável que algum desses aqui vocês já devem ter ouvido falar. Continuando então aqui os nossos slides, que eu acabei de falar para vocês, amplo espectro de ação, baixo espectro. Isso tem que ver com a toxicidade seletiva que esse antibiótico pode causar, tá? Então, ou seja, é a capacidade que aquele antibiótico tem em agir sobre determinados grupos de micro-organismos, tá? Então, ó, é a capacidade do composto de inibir bactérias, né, ou outros agentes patogênicos sem provocar efeitos adversos ao hospedeiro. Temos duas classificações: o de amplo espectro de ação, né, de atividade, que são aqueles antibióticos eficientes contra um número muito grande de micro-organismos. Ele não sai escolhendo, ele age em todo mundo. Geralmente, esses antibióticos de amplo espectro de ação, eles são os últimos a serem adotados, porque ele não age só naquele micro-organismo patogênico, ele vai agir naquele e em outros outros micro-organismos que geralmente são benéficos para o ser humano, tá? Geralmente, né, o que a gente acaba adotando é esse aqui, ó. Perdão, eu acabei invertendo, né? O de amplo espectro, né, é o que a gente usa por último. E o de estreito espectro, perdão, eu inverti, né? Foi no automático a explicação. O estreito espectro é aquele que vai agir num pequeno grupo, tá? Estreito, já está falando. Então ele vai agir direcionado. Esse é o mais indicado. Geralmente é o de predileção quando o médico receita. Ele fala: você está com tal micro-organismo, vou dar esse antibiótico que ele vai agir nesse. E vai matar ele. Vai agir só naquele? Não. Talvez vai interferir em um ou outro micro-organismo que seja benéfico, mas ainda o número é muito pequeno. Ou seja, o efeito colateral é muito baixo. Agora, se esse antibiótico de estreito espectro de ação ele não for eficaz, aí o médico ele acaba agindo com um de amplo espectro. E aí esse aí ele sai matando tudo, tá? E aí pode ser que tenha problemas, né? Que é o caso lá que eu comentei com vocês do paciente, da paciente lá que tomou antibiótico por, por conta própria, né? Do caso lá do vídeo que eu postei para vocês. E aí ela eliminou todos os micro-organismos e ela teve que fazer um transplante de microbiota intestinal, né? Então, estreito espectro age em um pequeno grupo, né? Ó, estreito espectro de ação são antibióticos que são eficientes apenas contra um número limitado de micro-organismos, bem pouquinhos. E amplo espectro de ação são aqueles, né, que são eficazes contra um grande número de micro-organismos, tá certo? E para a gente finalizar aqui, último slide, características, né? O que um antibiótico precisa ter para ser um bom antibiótico, tá? Primeiro, obviamente, de tudo, ele tem que ser eficiente contra aquele patógeno que está agredindo o hospedeiro, tá? Isso em vivo. Não adianta eu testar o antibiótico em laboratório, in vitro, né? Se eu fazer isso in vitro, funcionou. Agora eu vou testar no paciente, em vivo. Funcionou? Beleza. Não funcionou? Já não serve esse antibiótico. O que mais? Ele não deve produzir reações, efeitos colaterais ou reações indesejáveis. Ou se produzir, que sejam toleráveis, aceitáveis ali, tá? Ou seja, que não seja nada muito grave. Não adianta eu ter um antibiótico que mata a bactéria, mas matei o meu hospedeiro, né? O paciente. Ou seja, não faz sentido, tá certo? E aí tem algumas explicações, né? Então ele tem que ser relativamente atóxico para fagócitos, que são as células de defesa, né? Para células, tecidos e órgãos do corpo. Não deve hemolizar o sangue. O que é hemolizar? É fazer lise da hemácia. Uma vez fazendo lise da hemácia, dependendo do efeito que for aqui, pode levar o paciente à morte também, a óbito, né? Então não deve causar hemólise das hemácias, né? Não deve precipitar proteínas do soro, ou seja, se precipitar, elas vão fazer coágulos, pode fazer um trombo, pode causar grandes danos, né? Entupimento de um vaso, de uma artéria, no coração, no cérebro, causar um AVC, entre outras coisas. Então, ela não deve fazer esses coágulos, né? Causando trombos. É a trombose, né? Vamos dizer assim. Deve ser solúvel em água ou soro fisiológico.
Porque não adianta nada, né? Se ele não for solúvel em água, lembrando que boa parte do nosso sangue é água. Se você colocar lá no sangue e ele não for solúvel, ele ficar, né, como se fosse coágulos, ele não vai agir, não vai funcionar. Não tem como o nosso sangue transportar ele, o organismo transportar, perdeu a eficiência, tá? E principalmente deve, principalmente não, todos eles são importantes, não existe mais ou menos importantes aqui, tá, gente? E deve ser relativamente estável. Porque imagina só, você desenvolve um antibiótico, é bom contra o micro-organismo, não tem efeito colateral nenhum, não causa hemólise, não precipita proteína, ele é solúvel em água, só que a durabilidade dele, coloquei lá no frasquinho, ele dura 24 horas. Tem como eu fabricar algo em 24 horas e distribuir para o mundo todo, pelo Brasil ou por um estado todo? Não tem como. Então ele tem que ser estável, ele tem que ter um tempo de prateleira, que a gente chama de shelf life, né? Tempo de vida. Então ele tem que ser estável, né? Durar um período ali que possa ser distribuído, armazenado, né? E entregue à população ali que vai ser utilizada, tá? E é isso, gente. Muito obrigado por essa aula, tá? Temos aí uma aula um pouquinho mais extensa, achei que ia ser um pouquinho mais curtas, né? Mas vencemos esse conteúdo para não deixar ele pela metade ali. Qualquer dúvida, vocês vão comentando aqui embaixo, pode ser de preferência no Google Class ou, né, se estiver assistindo pelo YouTube, pode colocar aqui embaixo e eu vou respondendo vocês ali. Tá certo, gente? Valeu, muitíssimo obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.